Bom dia pra você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o cancelamento do ator Percy Hynes-White, que é o Xavier de Wandinha. Vou aqui explicar em detalhes sobre como foi esse cancelamento, como surgiram essas acusações e que fim levou até este momento. Então é isso, roda essa vinheta. Se você já é um membro antigo desse canal, sabe que eu faço um quadro aqui chamado Entenda Essa Treta, que ficou um pouco desatualizado nos últimos meses, mas voltamos. E a ideia é que esse quadro seja atualizado pelo menos uma vez ao mês. E voltamos então para falar sobre o caso do Percy Hynes-White, que teve aí acusações seríssimas, né? E que teve resultados aí na última semana, mas a gente vai chegar até lá. Se você curte esse tipo de vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal e também me seguir nas redes sociais. Eu sou @itsmaraújo em todas elas e a gente comenta mais sobre essas coisas, sobre esse mundinho das séries e dos filmes. Lembrando aqui que eu faço o Entenda Essa Treta muito mais da partinha das séries e dos filmes. Beleza? Tenho dois avisos para já colocar no começo desse vídeo. O primeiro deles é se você sente gatilho com alguma coisa relacionada a abuso sexual, eu peço para que você não assista esse vídeo, porque alguns relatos de vítimas são bem detalhados e eu não quero deixar ninguém mal aqui. O outro aviso é que, embora eu, no meu particular, esteja do lado das vítimas, eu vou ser imparcial nesse vídeo e vou tratar aí essas acusações como supostas acusações, porque elas ainda não foram investigadas pela polícia, tá bom? Então elas não foram comprovadas de fato ali pela polícia e tudo mais. Então eu quero deixar isso bem claro logo no início desse vídeo. Wandinha foi uma série que estreou na Netflix no dia 23 de novembro de 2022 e rapidamente se tornou ali um sucesso mundial. Wandinha chegou até a alcançar o top 1 de série mais assistida no mundo, uma série original Netflix. Wandinha ficou ali nesse topo por muito tempo, até ser ultrapassada agora por One Piece, mas ela ainda continua bem nos tops dos tops ali de série mais aclamada e assistida ao redor do mundo. Lembrando que ela passou até Stranger Things, que era uma coisa que ninguém achava ser possível, porque Stranger Things é um dos maiores sucessos da Netflix, né? Então, realmente mostra o quanto Wandinha superou aí as expectativas do que todo mundo imaginava. Com o sucesso, vem também a queda, não é mesmo? Por quê? Porque Wandinha, né, chegando ali ao topo, as pessoas começaram a enaltecer bastante os atores da série e a pesquisar e a saber um pouco mais sobre eles. E aí que começam, então, as alegações e acusações contra o ator Percy Hynes-White em janeiro de 2023 por algumas contas no Twitter. Atualmente esses tweets e essas contas foram deletadas, mas já tem aí threads explicando sobre elas, de pessoas que printaram e tudo mais, que eu posso deixar aqui na descrição para depois você ter acesso a esses tweets também que eu vou mostrar. Para ser exata, o primeiro tweet falando um pouco mais ali sobre tudo que aconteceu referente a ele, começando esse exposed, foi no dia 18 de janeiro e falava o seguinte: saber que eu e meus amigos ficamos chocados e enjoados ao ver Percy Hynes-White em nosso novo programa favorito finalmente, e minha experiência na festa dele no colégio sendo justificada porque todos vocês estão ouvindo. E aí ela teve uma resposta falando: saber o que ele fez comigo e com outras mulheres é nojento. Ela responde em seguida: sim, obrigada, você foi uma vítima e merece muito mais do que isso. Eu te amo e estou grata que estamos vendo justiça, baby. Pois muito que bem, com esse tweet ali no Twitter, eu não sei se vocês conhecem essa rede social, mas assim, um tweet pode realmente assim fazer história, sair da bolha. A galera começou a se perguntar o que de fato tinha acontecido, do que elas estavam falando ali, né? Porque ficou meio que jogado. Em resposta a esse primeiro tweet, várias outras mulheres começaram a aparecer e a comentar que elas também tinham sofrido nas mãos do Percy e das festas que ele fazia ali em Toronto. Elas começaram a falar que elas já tinham sofrido, que elas tinham ido às festas, que elas conheciam pelo menos umas 7 garotas que tinham sofrido com isso também e que ele e seu grupo eram bastante conhecidos por fazerem festas e abusarem das garotas, né? Eles chamavam as garotas, embebedavam ela e abusavam delas sexualmente. Mas
Mas a Ares não parou por aí, né? Algumas pessoas perguntavam pra ela mais detalhes, né, do que aquela galera tava falando. E aí a Ares começou a mandar por DM pra essas pessoas que perguntavam o que de fato tinha acontecido. E de tantas pessoas perguntarem, a Ares resolveu tirar um print da DM que ela mandou pra uma dessas pessoas que tinham perguntado, explicando com mais detalhes o que eles estavam falando e como funcionava essas festas do Percy e do seu grupo de amigos. Percy vive em Toronto e ele e seu grupo de amigos são conhecidos desde os 15 anos de serem predadores e tentarem manipular as garotas a fazerem sexo com eles ou a mandarem nudes. Eles eram agressivos, rudes, abusivos com namoradas, meninas e pessoas em geral. Então, quando ele ficou um pouco mais velho, começou a dar festas em seu porão, planejando com seus amigos convidar explicitamente mulheres que eles achavam gostosas para que pudessem embebedá-las e mentir sobre estar chapado e bêbado para fazerem sexo com elas. Aos 17 anos, até onde eu sei, ele perseguia, fazia sexo, abusava e deixava a minha amiga, que tinha uns 13, 14 anos na época, chapada. A última vez que soube que eles fizeram sexo, ela tinha 16 anos e ele 20. Ele me agrediu em uma daquelas festas enquanto eu estava muito bêbada. Ele encurralou, pressionou e agrediu várias das minhas amigas. Ele tem acusações de estupro contra ele e ele ri de suas vítimas, compartilha os nudes delas online contra a vontade das meninas. Saindo um pouco da Ares e agora falando da Desirê foi outra menina aí que também resolveu compartilhar no seu Twitter sobre o que tinha acontecido em uma das festas do Percy. A Desirê, é importante falar aqui, que ela não sofreu como o Percy, mas ela disse que ela foi abusada sexualmente de um dos amigos que andava ali com o Percy e que vivia morando no porão da casa da mãe dele. Uma outra coisa interessante é que a Desirê disse que o Percy sabia sim que isso estava acontecendo, que ele estava abusando dela no porão e ele não fez nada. E é por isso que ela culpa muito ele, além dele ser um amigo extremamente próximo a ela. Vou ler aqui alguns relatos do que ela comentou sobre o caso em seu Twitter. É doloroso ver este homem público sendo admirado por várias garotas. Ele me deixou ser estuprado em seu porão e quando me ligou para falar sobre isso, ele estava mais preocupado com a polícia e não em saber se eu estava bem. E aí, ele continuou deixando que esse abusador vivesse no porão da casa de sua mãe. É importante ressaltar aqui que ela também postou um print de uma conversa dela com ele, né, no Messenger, em que ele perguntava ali o que tinha acontecido e ela explicava, falando que tinham relatos de várias outras vítimas que podiam confirmar o que tinha acontecido, porque o Percy disse que ele queria ouvir os dois lados do que tinha acontecido, né? Depois que a Desirê compartilhou o caso no Twitter e também no TikTok, que inclusive já foi deletado, algumas pessoas acharam o Instagram dela e mandaram na DM que elas faziam parte de alguns grupos de chat no Instagram. E aí, nesses grupos de chat, o Percy mandava algumas fotos peladas e ele ficava pedindo nudes das meninas também, né? Então ele mandava ali uns nudes e perguntava pra elas se elas podiam mandar nudes pra ele também. Mas tem uma entrevista em que ele diz que quando Vandinha estourou e tudo mais, ele começou a ser adicionado no Instagram em vários grupos de chat, né? E ele tava entrando e falava ali com o pessoal. E as pessoas falam que são exatamente nesses grupos de chat que ele ficava mandando esses nudes e pedindo nudes pras meninas. Uma coisa aí que eles também comentam sobre esses chats é que esses chats só tinham meninas menores de idade, porque eram meninas que estavam assistindo Vandinha, né? E eram bem mais novas e acabavam ali falando, meu Deus, eu te amo, né? Virando super fã ali do cara e ele pedindo nudes pra elas. Eu não vou compartilhar os nudes aqui, mas tem na thread do Twitter. Os nudes, óbvio, não estão expostos, né? Mas, enfim, eu não vou compartilhar essas telas porque acho chato, então eu vou colocar aqui na descrição. E agora a gente entra na parte em que ele também foi acusado de misoginia, racismo e homofobia. Bom, depois que isso tudo começou a ser falado, né, e muito começou a ser exposto sobre ele, a Ares chegou a postar em seu Twitter um arroba que ele utilizava como Twitter dele, que não era tipo um Twitter pessoal, mas uma conta secundária, sabe? Quando você cria que não tem o seu nome de fato, etc. E ali, essa conta foi rapidamente desativada. Então, assim que ela postou esse arroba, as pessoas foram entrar lá e ele já tinha desativado a conta. Mas a galera ainda conseguiu printar alguns likes, respostas, tweets que ele fazia, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que continha neles, né? E por que as pessoas falaram, então, que ele era misógino, racista e também
homofóbico. Na primeira imagem, a gente vê ele falando: vá ser uma mulher em outro lugar. Na segunda imagem, ele responde um tweet falando: se a artista favorita dela é a Megan Thee Stallion, dê um tiro no pé dela. E na outra imagem, ele diz: mulheres são a ex-coragem do planeta. Se você ficou em dúvida, né, de será que esse é realmente o tweet dele, as pessoas começaram a comprovar por dois motivos. Primeiro, porque ele já tinha postado uma foto dele, que era uma foto, como é que eu posso dizer, exclusiva daquele Twitter, que era dele e dos amigos dele. E outra que, em vários momentos ali da vida dele nesse Twitter, ele utilizou um ícone que era de um cachorro, e é a mesma foto de um cachorro em que o pai dele tem postado nas redes sociais, e o Twitter do pai dele não era um Twitter conhecido, então as pessoas realmente tiveram a certeza de que esse Twitter era dele. No Instagram, acharam likes dele em vários posts racistas, daquelas piadas que não são piadas, muito menos engraçadas, falando como é que era quando você perguntava pra uma pessoa branca, uma pessoa negra, além de vários likes em posts agradecendo e favorecendo o que tinha acontecido no dia 11 de setembro, que inclusive virou uma grande pauta no Twitter, porque ele até chegou a postar uma foto utilizando uma camiseta falando "Eu amo Nova York", em que no coração tinha Osama Bin Laden, que foi quem orquestrou ali, né, o ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro, o que é uma coisa assim péssima pro mundo, né, mas pra galera que é dos Estados Unidos, né, pega muito mais forte pra eles, porque eles são extremamente patriotas. Foi realmente um atentado, foi uma coisa horrível, então ele utilizar uma camiseta assim foi péssimo. E esses likes exatamente ali, né, favorecendo e agradecendo Osama Bin Laden por ele ter feito o que ele fez, pegou muito mal também nos likes que ele já tinha. Outras coisas é que ele também respondia algumas perguntas falando que era muito fácil ser gay, e que ele podia ser gay ou beijar um homem facilmente se pagassem a ele tantos dinheiros, né, e ele super representaria um personagem gay, que não seria um problema pra ele, que ele beijaria homens em troca de dinheiro. E agora eu vou trazer também a defesa que fizeram para o Percy Hines White, que foi basicamente a sua mãe, né? Enquanto o Percy ficou extremamente calado com tudo isso que estava acontecendo em janeiro, a mãe dele não conseguiu ficar calada, e já em janeiro, né, todo mundo que falava do filho dela ou vinha com essas acusações, ela já pegava e já respondia com vários tweets falando ali, né, e defendendo o filho dela. Sobre a questão dele estar com essa camiseta no dia 11 de setembro, falar que amava Nova York com Osama Bin Laden, ela falou que na verdade ninguém entendesse o humor negro que o filho dela tinha, e que na verdade era tudo uma piada, e que ele também era muito novo e não conseguia entender as consequências das suas ações, mas que realmente ali era uma piada. Em relação às meninas que falavam que tinham sofrido ali na festa dele, né, ou até que tinham sofrido abusos sexuais por ele, ela disse que elas estavam mentindo e que isso não podia passar de uma farsa ou de pessoas ali trazendo rumores sobre coisas que não são verdadeiras. Ela até chegou a falar que a Desirê estava mentindo absurdamente, porque o filho dela nem sabia, né, que a mãe alugava o porão e etc. E a Desirê até chegou a responder, falando que na verdade ela nunca foi abusada pelo Percy, e sim por um amigo super próximo ao Percy, e que o Percy sabia que ela estava sendo abusada. Em relação às fotos que o filho dela mandava ali de nudes e pedindo nude para as meninas, ela disse que na verdade o filho dela sofreu um catfish, que é quando alguém utiliza a sua foto e se passa por você, mas não é você de verdade. E que aqueles nudes e tudo mais foi de uma vez em que ele tinha tirado os nudes pra ele, e aí pegaram o celular dele e enviaram aí nessas fotos, porque estavam utilizando a foto dele sem ser ele de verdade. O que a galera não comprou muito, porque aquela conta era a mesma conta do Percy, então como é que estaria sofrendo um catfish? Mas ela disse que o Instagram tinha sido invadido. Enfim, ficou aquele disse-me-disse, né, do que a mãe falava e do que as vítimas falavam e do que as pessoas estavam acreditando nas vítimas. E aí depois de tanto responder as pessoas, né, e continuar sofrendo várias acusações do filho e também recebendo muito hate, ela acabou fechando ali a conta do Twitter dela e ficou bloqueada por muito tempo. Eu acho que a estratégia aqui nessa parte foi ver se a galera esquecia do que tinha acontecido, né, pra ver se a galera deixava isso passar, todo esse cancelamento, exposição que o Percy sofreu, mas não deu muito certo, porque a galera sempre lembrava e sempre subia a hashtag de novo, que era Percy Cancel, no Twitter. E aí, em junho, né, 5 meses depois de toda a exposição, o Percy volta pro Twitter dele e faz ali uma cartinha explicando como é que foi essa situação pra ele, e também posta essa mesma carta em seus stories no Instagram, que dizia o seguinte: olá, pessoal! Tem uma coisa que eu preciso esclarecer. No começo desse ano, alguém que eu nunca conheci começou uma campanha de desinformação online sobre mim. Por causa disso, minha família vem sofrendo ataques e meus amigos receberam ameaças de morte. Fotos de quando eu era menor de idade foram usadas e exemplos meus atuando como personagem foram apresentados como odiosos. Os rumores são falsos. Eu não
posso aceitar esse retrato de mim como alguém preconceituoso ou criminalmente negligente à segurança de alguém. Esses são tipos de alegações infundadas que podem criar desconfiança em relação às vítimas. É muito angustiante saber que essa desinformação perturbou as pessoas. Estou muito grato a todos que me apoiaram e ajudaram a compartilhar os fatos. O assédio à minha família, amigos e colegas de trabalho precisa parar, por favor. Obrigado por separar um tempo para ler isso. Nessa mesma época que o Percy chegou a postar essa declaração, o pai dele resolveu se pronunciar sobre o assunto, que ele ainda não tinha falado sobre o assunto, né, só a mãe dele, e fez um post falando que na verdade tudo isso eram rumores e tudo mais. E aí uma pessoa chegou a comentar nesse post que o pai dele fez, e o pai dele respondeu também. Se eram apenas rumores, porque ele excluiu a conta do Twitter imediatamente e ficou em silêncio por tanto tempo? Claro, um verdadeiro anjo inocente. E aí o pai dele respondeu: ninguém está dizendo que ele é um anjo, eu digo, você está? Ele deletou o antigo Twitter porque ele estava sendo atacado com ódio. E ele esteve em silêncio por tanto tempo porque o seu time e a Netflix aconselharam a não falar. Ele esteve em silêncio até ele não aguentar mais. E agora que ele quebrou o seu silêncio, eu estou quebrando o meu. Parece que você apenas quer acreditar no pior dele. Você deveria tentar abrir a sua cabeça. Isso pode facilmente acontecer com alguém que você ama. E isso aconteceu em junho, né? Mais ou menos ali no comecinho de junho. Depois disso, Percy voltou a ficar bem offline nas redes sociais, até que saiu um comunicado ali, né, do Daily Mail no comecinho de setembro, falando que o Percy Hines White estava desligado da série de Wandinha, ou seja, ele tinha sido demitido e não estaria presente na segunda temporada de Wandinha, que vai estrear na Netflix. Uma fonte próxima à família do Percy, que chegou a dar esse furo ao Daily Mail, chegou a falar que, na verdade, era muito injusto o que a Netflix estava fazendo com ele, porque ela se deixou levar por rumores infundados e que ele não tinha feito nada daquilo, que ele é um menino extremamente amoroso, extremamente incrível e que ele não merecia passar por aquilo, mas que ela sabe ali, né, que por dentro de todo o Hollywood a galera vai conseguir enxergar o quanto ele é uma pessoa boa e que tudo isso realmente foi rumores, foi uma mentira e que o show deveria se envergonhar de ter feito isso com o Percy. A gente não sabe ainda se isso é verdade ou é mentira, porque a Netflix não se pronunciou sobre isso, muito menos sobre o caso. Mas o Daily Mail é uma fonte confiável, assim, né, de trazer informações em que geralmente estão certas. Então acredito que o desligamento do Percy é real. Os fãs do Twitter, né, ficaram extremamente felizes com a notícia, porque a galera continuava a subir a hashtag cancelando ele, né, e pedindo para que ele não estivesse na segunda temporada de Wandinha. Então eles comemoraram com isso, e para que as pessoas conhecessem a mais, né, sobre o porquê que a galera estava feliz com esse desligamento desse personagem e desse ator, eles estavam reutilizando a hashtag PercyCancel, que era para subir ali todas as informações sobre o caso, para que as pessoas ficassem sabendo e também compartilhassem isso com mais e mais pessoas, para que todo mundo soubesse o que está acontecendo e por que ele foi desligado. O Percy está ativo nas redes sociais, né? Ele voltou a postar ali como se nada tivesse acontecido, e os atores de Wandinha, da série, da Netflix, os produtores, até o diretor, ninguém chegou a comentar sobre o caso. E é isso, gente. É isso o que temos até esse momento. Eu, saindo um pouco da minha imparcialidade, né, pra contar os fatos, eu estou do lado das vítimas. É muito triste quando isso acontece e eu fico feliz que a Netflix chegou a fazer alguma coisa aí sobre o que de fato aconteceu. Eu acho sim que a polícia tem que investigar o caso pra comprovar, pra ter essa certeza, e eu espero que as vítimas que sofreram aí com ele fiquem bem, mas por favor também me contem aí o que vocês acharam sobre isso nos comentários. Esse é um vídeo mais tenso, esse é um vídeo mais explicativo, mas que eu achei extremamente necessário, porque a gente precisava falar sobre tudo isso que tá acontecendo com o Percy Hines White e explicar aí o porquê que as pessoas comemoraram tanto esse desligamento dele com a série de Wandinha. Se você gostou do vídeo, aproveite e se inscreva nesse canal, porque me ajuda demais. E se você puder também me seguir nas redes sociais, eu sou @itsmaraújo em todas elas, beleza? E é isso, gente. Essas são as informações que a gente tem por agora. Se tiver alguma atualização no caso, quem sabe eu não faço um Reels ou eu faço um outro vídeo contando aí. Eu tentei ser o mais imparcial possível e eu espero que o vídeo tenha ficado claro pra todo mundo. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!